Agora eu vou te falar aqui, deixa eu começar a falar, 3 dicas de como é que você vai fazer para escrever bem. 3 dicas de como é que você vai fazer para escrever bem. Pode parecer besteira, pode parecer besteira. E eu vou fazer uma enquete aqui que eu quero saber. Ah, mas como eu quero saber? Vocês não têm noção, olha só. 3 dicas para escrever bem. Lê bastante. Ler bastante. Eu queria fazer uma pergunta honesta para você aqui. Primeira coisa, quem aqui que está vendo essa live ou que está assistindo esse vídeo estuda somente por PDF? Somente por PDF. Coloca no chat aí. Luiz, eu estudo somente por PDF, por coisas escritas. Quem aqui estuda somente lendo modo de dizer, cara? Quem aqui coloca aí para mim, por favor? Eu quero dar uma olhada. Uma outra pergunta é, quantos livros você lê por mês, por exemplo? Quanto você está acostumado a ler, cara? E quando eu falo ler, eu vou dizer uma coisa para você. Cara, tem muito pulo do gato aqui, literalmente. Quando eu falo ler, é prestar atenção no que é lido. Exemplo. Então, João, por exemplo, disse a ela que não estava satisfeito. Isto é, demonstrou total insatisfação ao falar com ela. Então, assim, nos pequenos trechos, como começar uma oração, o que você põe entre vírgulas, quais palavras você está acostumado. Então, eu estou falando desse tipo de leitura, uma leitura que tem um pensamento muito, muito, muito mais técnico sobre as palavras, sobre o começo de frase, sobre o término de frase, sobre o desenvolver. Então, eu estou falando desse tipo de leitura, tá? Muita gente assiste a videoaula, mas não lê o PDF. Por exemplo, no PDF, que você vai estar estudando direito penal, está escrito lá, dolo, para conceituar dolo, é utilizado, exemplo, né? Hoje é considerado o dolo natural, vírgula, ou seja, né? É necessário ter vontade e consciência por parte do agente que está praticando a conduta. Então a pessoa ela não lê dessa maneira. Ela só lê lá dolo. Ah, dolo é o cara que tem vontade e consciência. Ela não lê. Então a primeira dica para você agora é tenha 10 vezes mais atenção na sua leitura. Por quê? Conforme a gente lê com atenção, a gente pensa. Conforme a gente pensa, a gente fala ou a gente escreve. E eu posso garantir uma coisa para você. A gente muito costuma escrever como nós falamos. A diferença é que quando você escreve, se você está falando errado, você escreve, fica muito mais nítido o erro. Agora, quando você fala, somente se alguém corrigir você ou se você se autocorrigir. Então, pense uma coisa, geralmente quem fala errado, escreve errado. Então, uma dica que eu vou dizer para você é leia pequenos trechos em voz alta. Anote aí. Leia alguns pequenos trechos. Eu vou até colocar para você, tá? Leia com muito mais atenção. E uma dica que eu dou para você aqui, ó, vou até colocar a caneta aqui, ó, leia, tá? Nem sei se eu vou conseguir escrever, ó, leia, tá? Em voz alta, como se você tivesse, como se você tivesse respondendo a prova oral, tá? Como se você estivesse respondendo a prova oral. Legal? Então, essa é uma dica muito, muito, muito preciosa. Muito preciosa. Sabe por quê? Até porque eu dou essa dica, porque se você passar na prova, você vai fazer prova oral. Então, leia na frente do espelho. Veja como você fala, como você pronuncia. Saiba pausar nas vírgulas. Tem gente que fala assim, você percebe que a pessoa não sabe usar vírgula. Se ela não sabe usar vírgula, é porque ela não lê com vírgulas. Ela não sabe espaçar a respiração nas vírgulas. Tá? Então, essa dica aqui é a primeira muito importante para você. Legal? Qual é outra dica importante também, Luizão, que você tem para dar para mim aqui? Fala comigo aí. Ó, a segunda dica mais importante, estudar língua portuguesa. Estudar regras. O que é literatura? É a maneira, a técnica da sua escrita. E a própria matéria da prova escrita é um tipo de leitura, que vai enriquecer o seu vocabulário, Então, acho que o principal, se eu pudesse dizer para você, é conheça as principais regras da língua portuguesa. Você vai precisar dela para o concurso. Exemplo, como é feita uma oração? Tem diferença de oração e frase? Quando é o momento exato do uso da vírgula? Anota isso, cabeça de bagre.
Por que eu estou falando isso para você? Porque eu consegui ser aprovado na prova escrita com esses pequenos detalhes, não é só saber a matéria. Então vamos lá. Qual que é uma estrutura frasal adequada? Quando usar a vírgula? Como é que faz a utilização do verbo corretamente? Tá? Esse tipo de coisa. Quais as principais técnicas de escrita? Na minha época, eu pesquisei isso, tá? E a própria matéria da prova, tá? Não seja uma pessoa que copia, mas leu, entendeu, compreendeu, depois tenta fazer um resumo do que você estudou. Você estudou, por exemplo, sobre prevenção da criminologia. Legal. Faça o resumo. Escreve assim, ó, resumo sobre prevenção da prova escrita. Sabe numa técnica que eu usei, que eu percebi que a minha escrita era ruim? Eu fiz, na época, diversos cursos, não diretamente específicos para o concurso da Polícia Civil, mas posso te falar uma técnica que eu gostei, que fez toda a diferença. Era uma técnica que eu comprei um curso de leitura dinâmica e de escrita persuasiva, e aí ele dizia assim, descreva os objetos. Por exemplo, se eu te desse 3 linhas para descrever isso aqui, como você começaria a descrever? Se eu te desse 3 linhas para descrever isso aqui, como você começaria a descrever? Faça esse exercício, posta ele no Instagram, me marca. Eu quero que você se desafie. Tá na hora de você fazer isso, não dá para deixar para depois. Pega um objeto e descreva esse objeto na forma escrita. Você precisa saber fazer isso, porque no dia do concurso não adianta você saber qual é a resposta. Você vai ter que saber escrever a resposta, transcrever seus pensamentos, colocar de forma coesa, de forma clara, objetiva e simples. Então, a primeira dica que eu disse para você, coloque aí, depois vocês vão me mandar no Instagram quem fez, hein? Leia em voz alta. Segunda dica, descreva objetos, tá? Descreva objetos. Que mais, Luiz? Tem mais uma dica? Tem, calma, a gente só está começando. Acostume-se a escrever. Como assim acostumar a escrever? Senhores, o que é acostumar a escrever? A minha pergunta para você aqui é categórica. O quanto você escreve por dia? Quantas linhas você escreve por dia? Você sabe dizer? Escrever, papel e caneta. Nós estamos vivendo uma geração que está todo mundo acostumado a teclar. O quanto você escreve? Minha orientação para você inicial, a minha orientação inicial é faça no mínimo 2 ou 3 questões de fase escrita por dia. Questões simples, objetivas. Aprenda a escrever. Tá? Eu vou passar muito mais dicas aqui para você. Mas assim, acostume-se a escrever o quanto você escreve por dia. Tudo bem?